Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 15 e 16, que dizem: Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Bom, queridos, aqui voltamos ao assunto da questão de julgar, porque os judeus aqui, que tinham essa prática tão constante, julgavam todos sem se importar com a intenção, com a motivação, com o coração da pessoa. Como vimos no caso do adúltero, estavam sedentos por sangue, sedentos por matar a adúltera. Mas não sequer perguntaram, como estava a situação do coração dela. O porquê de ter feito aquilo, se estava arrependida, se havia quebrantamento, ou se era simplesmente uma pessoa má deliberadamente, ou foi uma pessoa simplesmente que teve um momento de fraqueza e estava absolutamente arrependida. Então, esse é o julgar por padrões humanos, julgar pela aparência, que é o que a palavra de Deus condena. Quando Jesus diz, não julgueis para não serdes julgados, o que ele fala a seguir é o quê? Porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, não tente tirar o cisco de olho de uma pessoa se tem uma trave no seu. Então, antes primeiro de você sair examinando uma pessoa, examine-se a si próprio. Porque às vezes você está dizendo que uma pessoa tem um defeito e você tem o mesmo defeito e 10 vezes pior. Então o que ele diz é, se você julgar, as pessoas vão cobrar coerência e vão te julgar pelos mesmos critérios que você escolheu. Então antes de julgar alguém, de conversar com alguém, examine a si próprio. E depois, nesse mesmo texto, está em Mateus capítulo 7, o Sermão do Monte, ele diz: julgue, analise o que foi ensinado a vocês, porque muitos são os falsos profetas. E como você identifica? Pelos frutos. Uma árvore você identifica pelos frutos. Se o fruto é uma goiaba, você sabe que a árvore é uma goiabeira. Se o fruto é uma manga, você sabe que a árvore é uma mangueira. Então veja, todo o texto está falando, inclusive, de nós julgarmos, de nós analisarmos, para não sermos enganados. Então, quando ele diz não julgueis, as pessoas só pegam um versículo em vez de analisar todo o contexto. Ele está dizendo para nós não sairmos acusando todo mundo quando nós mesmos estamos cometendo os mesmos erros e a gente ama apontar o dedo para as pessoas em vez de se enxergar. E como nós vimos no capítulo 7, Jesus diz, olha, façam julgamentos justos e não julgueis pela aparência. Porque o que importa é o coração, é a motivação. Se você olhar simplesmente para aparências, você vai cometer inúmeras injustiças. Então a questão é, nós conseguimos ter toda a sabedoria para analisar cada caso com justiça. Porque o problema é o número absurdo de injustiças que se cometem. Por julgamentos preconceituosos, por julgamentos baseados em aparência, e fazendo pré-julgamentos das pessoas. Isso que é o problemático. 1 Coríntios capítulo 6, por exemplo, o apóstolo Paulo fala um caso onde ele dá a ordem que vocês da igreja julguem o caso. Então, assim, é impressionante como os cristãos não conhecem um exemplo tão claro como o de 1 Coríntios 6, onde o apóstolo Paulo diz assim, se algum de vocês tem queixa, tem uma contenda contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Estavam levando causas de um irmão contra outro irmão para a justiça. E aí ele diz, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Veja como há a questão de julgar. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. E aí ele continua.
Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Então, queridos, não vem dizendo, olha, não julgueis. Não, é importante julgar para analisar um caso, para se tomar uma decisão. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, você precisa analisar os prós e os contras e tomar uma decisão. Então você tem que julgar a questão, você precisa analisar a questão para saber o que está acontecendo. E ele fala, acaso não há alguém suficientemente sábio entre vocês? Então seja sábio. Aí você pensa, não, mas vamos orar para ter uma revelação de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Não, o que ele diz, há entre vocês alguém suficientemente sábio. O princípio da Escritura é utilizar sabedoria. Revelação, essas coisas, são casos excepcionais, que são dons de Deus, que são casos para ser utilizado em casos extremos, em decisões muito grandes. Talvez aí você possa pedir. Claro que a gente sempre pede sabedoria de Deus. As pessoas costumam clamar para que Deus dê uma direção, quando a Bíblia nos ensina a pedir sabedoria. E Deus dá sabedoria. Bom, Jesus diz que eles julgam pela aparência, e ele diz, olha, eu a ninguém julgo. Pelo menos nessa primeira vinda de Jesus, não era essa a missão dele. Jesus diz, né, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é julgado. Então Jesus, quando ele veio, não veio para julgar, não veio para ser juiz de nada, ele veio com a missão específica de salvar. Que foi o que ele fez com a adúltera, né? Ele a salvou e deu a oportunidade a ela e dá a todos nós de termos uma nova oportunidade e decidirmos pela vida. Jesus diz em João 12, olha, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, eu não vou julgar essa pessoa, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então ele veio com essa missão específica. Ele diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem vai julgar? A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Porque a pessoa ouviu a palavra e rejeitou, ora, então essa pessoa já tomou a decisão em questão do destino que ela vai viver a vida dela. E aí ele continua, mesmo que eu julgue, o meu juízo, as minhas decisões são verdadeiras. Porque Jesus, ele não julga segundo a aparência. Deus não julga segundo a aparência. Aliás, esse é um dos nomes de Deus, né? Yahvé Tsekenu, ou seja, Senhor, o Senhor é justiça. E quando ele vier da próxima vez, ele virá para executar justiça, ou seja, dar a cada um o destino que cada um escolheu. E ele julgará com justiça. Como ele diz em João capítulo 5, meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em Atos 17 se diz, ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que para isso ordenou, Jesus, e disso ele deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, queridos, Jesus veio para salvar. O julgamento será feito no fim dos tempos, quando ele vir da próxima vez. Até lá, e sabe-se lá quando é que esse dia chega para cada um de nós, né? Porque cada um de nós podemos ser recolhidos hoje mesmo. Então, aí ele fará esse juízo, esse julgamento, para dar a cada um que cada um decidiu com a sua vida diária. Quanto a nós, enquanto aqui na terra, que a gente julgue com sabedoria, não pela aparência, não por pré-julgamentos, não sem nos enxergar primeiro e nunca sem misericórdia e compaixão. E julgar não é com o objetivo de condenar, é sempre com o objetivo de ver onde se pode ajudar uma pessoa. Julgar, vou repetir, não é com o objetivo de condenar
ou esmagar, ou apedrejar uma pessoa. Julgar é para ver onde se pode ajudar uma pessoa. É você ver onde a pessoa está fazendo mal a ela mesma e você poder ajudá-la a enxergar isso e a ela mesma sair desse processo que é prejudicial a ela. Esse é sempre o objetivo, queridos, no cristianismo. Nunca queira o mal a ninguém, nunca procure vingança, não. Sempre procure abençoar e ajudar as pessoas, pois, como diz as Escrituras, foi para isso que nós fomos chamados. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.